Olá, bem-vindo, bem-vinda, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Deus, de Jesus, estejam todos com vocês. Bora iniciarmos mais um estudo, uma leitura, uma reflexão saudável, né? Um rememoramento, uma relembrança do Evangelho de Cristo. E hoje nós vamos entrar, ou adentrar, nas famosas curas de Jesus. Serão, no decorrer da semana, várias curas, né? Eu acho que temos bastante parábolas de curas aqui, gente. Acho umas 3 folhas, mas hoje serão 2 relatos. Vamos falar sobre a cura de um leproso e a cura do servo do centurião. Então, bem-vindos, né? Para não demorar muito, vamos fazer a nossa prece de oração, nossa prece de abertura dos trabalhos. Pai, Jesus, nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossas mentoras, em especial meu amigo Miguel. Que Deus possa permitir, com a anuência de Jesus, nosso governador terrestre, que esses irmãos, que essas irmãs venham aos nossos lares para nos intuir, para nos inspirar, para nos esclarecer, nos orientar sobre as passagens, sobre os relatos descritos na Bíblia, no Evangelho de Jesus. Com o Pai Nosso, damos por aberto a nossa leitura saudável da passagem do tema de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto a nossa leitura desta tarde de segunda-feira. Bom, né, sem mais delongas, primeiramente agradecer aos irmãos, às irmãs que estão aqui no Quai, no Face, né, para tirar um tempinho para falarmos de Jesus, falarmos de Deus, falarmos de vivência, da vida da gente, né, vira e mexe tem algumas histórias, né, porque somos seres humanos, todos nós temos histórias, todos nós passamos por alguma coisa, tivemos alguma vivência, então faz parte, né? Graças a Deus que todo mundo tem história na vida para contar, é bom quando a gente envelhece e tem. Bom, hoje o tema é cura de um leproso e cura do servo do centurião. Da onde o Eduardo tira isso? Do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, 16. Cura de um leproso. Depois que Jesus desceu do monte, muitas turbas era assim o adjetivo para a multidão. Em vez dos evangelistas escreverem, e a multidão, depois de muita multidão, muitas pessoas, eles botavam turbas, que é o que está lá no hebraico. Então, depois de muitas turbas, né, os seguiram Jesus.
Então, Jesus desceu do monte, estava caminhando, né? Começou a caminhar, só caminhada, o pessoal caminhando. Aí, de repente, eis que surge, que aparece um leproso. Aproximando-se, o reverencia, dizendo: Senhor, se quiseres, se você quiser, você pode me purificar. E estendendo a mão, tocou no leproso, dizendo: Quero sim, eu quero que você seja purificado. E imediatamente, na hora, sua lepra foi purificada. E então, após a cura, né, disse Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou em testemunho para eles. Bom, aqui já tem um ensinamento bem bonito para nós nos dias atuais, né? Então, eis que um leproso, aproximando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Por que ele falou? Por que o leproso falou purificar-me? Se hoje nós conhecemos, né, que a lepra nada mais é que, nos dias atuais, a hanseníase, né, que são as manchas. Michael Jackson tinha. São as manchas na pele. Tá, no Big Brother, há uns 3, 4 anos atrás, apareceu, né, a morena lá que tinha no rosto, né? São as manchinhas. Hoje, graças a Deus, ainda tem um pouquinho de preconceito, mas diminuiu. Não é tão grande como era naquela época. Aquela época, eu sempre gosto de rememorizar para nos situarmos, porque quando nós nos situamos, nós entendemos o funcionamento da mentalidade, dos costumes, das qualidades, das virtudes e dos preconceitos vigentes na época em que foi relatado, em que foi ocorrido, em que foi escrito. Nós conseguimos assimilar, compreender um pouquinho melhor do que lermos rápido. E isso é um truque para todo tipo de livro, de história. Quem dera eu tivesse aprendido esse truque quando criança. Que vantagem que ia ter, eu acho. Eu teria feito faculdade, pós-graduação. Porque facilita. Porque a gente memoriza. Porque a gente consegue ver como um filme. Por que as pessoas memorizam série, filme? Porque consegue ver o todo, né? Ver a personalidade do artista, do personagem, ver que forma o personagem faz, do que só um áudio, né? Só um relato. E por isso que a gente tem que entrar para entender o que acontecia com as pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase, né, hoje. Mas o nome na época era lepra. Meu Deus do céu. Nascer com lepra há 2000 anos atrás, 2030 anos atrás, era sinal de condenação. Não importava se a pessoa tinha feito alguma coisa ou não. Primeiro, afasta da mãe, afasta do pai, afasta da família, do convívio. Expulsa da cidade, do convívio social. E para isso tinha até uma localidade, vamos dizer que um bairro, né, uma colônia, só para eles. Porque ninguém, por causa do preconceito, queria
chegar perto. Então, ninguém tocava, ninguém abraçava, ninguém apertava a mão, ninguém dava um toquezinho, ninguém compartilhava de partilhar um copo, um talher, né? Pegar, transferir um papiro, coisa, um papel, coisa. Eu vou pegar, Deus do livro, vou pegar. E aí o nome que eles davam era ficar impuro. E isso estava incutido na mentalidade de toda a cidade. De homem, mulher, crianças, ricos, pobres, romanos, gregos, troianos, todo mundo. Então, esse pobre homem, desde criança eles eram... Experimente você, eu, nós, sermos rejeitados, afastados do local que a gente convive. De repente a família não quer saber. Deus, não chega perto desse aí. Não. Aí você não recebe mais atenção, você não recebe mais carinho. Um ser humano sem atenção, sem carinho, sem o contato físico, ainda que seja um aperto de mão, o olhar de atenção e não o olhar de desprezo, de rejeição, o ser humano sem o toque, o aperto de mão, se o ser humano não se sentir pertencente àquele núcleo, àquela sociedade, àquela família, aquela casa, aquele grupo, para entrar em depressão, minha gente, é 2 palitos, é 99,9% para ser depressivo, né? Se achar. Então, esse homem não tinha certeza nenhuma que ia ser curado. Não tinha certeza nenhuma. Então ele teve que sair da caverna dele, enfrentar os medos dele, que são os preconceitos, são as pessoas xingando, são as pessoas... Sai pra lá, afastando, achando que há um monstro. Né? Hoje nós sabemos que é só por causa da manchinha que não afeta em nada a nós. Né? Imagina, achando que a pessoa é um monstro, mas mesmo assim, com medo de ser apedrejado, de ser chutado, de ser morto a paulada, de levar paulada, psicológico, as pessoas gritando, xingando, sai daqui, monstro, feio, você deixa impuro, não sei o que, pecador, não sei o que. Ouvindo tudo isso e sabendo, o pior não é isso, ainda se soubesse, não, Jesus tá na casa de Pedro lá, aí eu vou esperar o pessoal sair e vou lá escondidinho, de madrugada lá, bato na porta lá, e Jesus abre a porta, eu entro, e ninguém fica assim. Não, ainda seria louvável, mas não. A multidão, a turba, quando nós lemos turba nos evangelhos, é multidão. Imagina, umas 1000 pessoas, 100 pessoas, a multidão. É um público. Aí vem um show de um artista aí favorito, aí, sertanejo, de funk, e vem a multidão ali, o povo, né? O público. Imagina. Então, começou uma ação dele, né? Confiança, fé e a ação dele, a força de vontade dele. Ele se permitiu ser curado e enfrentar todos esses medos e ir, correndo o risco de não poder voltar mais, porque com certeza vão matar ele e tal. Porque o preconceito é tão grande, mas ele vai... O Jesus é um homem santo, o Nazareno é um homem santo, só ele vai encostar, vai acabar com a vida de Jesus. A mentalidade era assim. O povo era muito preconceituoso, no geral. Então, daí ele chegou e foi obrigado a gritar, né? A pessoa reverenciava, né? Dizendo Senhor, Jesus, tal.
se quiseres, podes purificar-me. Ele teve um ato de humildade, coisa que falta para nós muitas das vezes nas nossas orações, nas nossas preces. Porque nas nossas orações, nas nossas preces, a gente é comum, eu faço isso. Depois eu fico assim, meu Deus, quem sou eu? Querer dar ordem para Deus. Querer dar ordem para Jesus. Querer dar ordem para os mentores, tá? Para os nossos anjos de guarda. Quem sou eu? Vai lá, olha. É que a gente é ensinado, tá na nossa mente, tá no nosso cérebro, que desde criança bota isso na cabeça da gente. Tá? E aqui não, aqui ele já dá, o leproso já nos dá um ensinamento que se o Senhor quiser, se for da sua vontade, Jesus. Me arrepio. Se for da sua vontade, Jesus. Se não, tudo bem. Eu vou compreender o meu amor. É como se, com essa frasezinha, é como se estivesse dizendo tudo isso. Como eu vou compreender. Né? Que não chegou o momento da cura e tal, mas se o Senhor quiser, se for da sua vontade, eu fico muito feliz se o Senhor me curar. Aí Jesus se emocionou, né? Porque daí Jesus, opa, esse entendeu a mensagem que Jesus, né, não Eduardo, que Jesus está passando. Que eu, Jesus, estou passando. Que é entrar no coração, é confiar, é ter a humildade de saber que tudo entre nós depende da permissão de Deus, de Jesus. E aí então, o que Jesus respondeu, né? Opa, Jesus ficou... E estendendo a mão, tocou, dizendo, quero sim, eu quero que seja purificado. Então, a primeira lição que Jesus dá, que Marcos nos relata, e nós sempre temos que ver que tudo Jesus não fez nada ao acaso, nada sem pensar. Todas as ações de Jesus, desde o seu nascimento até o seu último suspiro com o corpo, né? Porque ele está vivo, e muito vivo. Tudo tem um significado além do material, além do visível, além da época. Tudo tem um significado moral, que nem os contos de fada, uma lição moral. E aqui fica, eu quero sim. Como que Jesus estivesse dizendo, com esse eu quero sim, para aquela multidão, por causa que era que nem nós, assim, entre nós, né? Mas também para nós e para gerações futuras, infinitamente futuras, que quando nós chegamos com humildade, quando nós entendemos que a nossa vida ela é simples e que ela tem que estar pautada na humildade para com Deus, para com Jesus, reconhecer que nossa vida está na mão deles. Basta a vontade deles e a gente volta no piscar de olhos. E a gente vê muitos irmãos e irmãs voltando, né? Nem espera, volta. E eu quero sim. E estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero ser purificado. Imagine comigo aqui conosco. Imagine conosco. Feche os olhinhos. E aí lembrem tudo aquilo que eu falei no começo. 100% da população preconceituosa, assim, pura. Deus do livro. Né? Eu ia dizer um nome aí. Preconceituosos puros. O homem é leproso. Ninguém quer encostar. Porque fica impuro. E aí a sociedade também expulsava. Aí todo aquele leproso sofreu, ao outro, mesmo que não tivesse nada no corpo, nenhuma doença, mas porque encostou, porque abraçou, porque foi.
amoroso, companheiro, calor, sofria igual, né? Porque as pessoas também se afastavam, as pessoas humilhavam, as pessoas batiam, as pessoas não queriam ir por perto. Então, por isso que ninguém queria encostar, nem chegar perto, muito menos conversar. Imagina o grau de isolamento que essas pessoas passavam, né, gente? O sofrimento. E aí, Jesus, para mostrar, gente, só com gesto, sem palavra, sem frase, mas mostra para nós, né? Dá para encostar. Não é porque eu encostei nele que eu fico impuro, que eu fico pecador. E é assim nos dias atuais. Não é porque eu ando, não é porque eu abraço, não é porque eu converso, não é porque eu moro no mesmo ambiente, no meu bairro, no mesmo lugar, que eu sou igual. O que diferencia é as virtudes, é a conduta, é o caráter, é tudo. Mas nós somos seres humanos. Nós temos que conviver em sociedade, ter contato humano. Há uma troca de energia, é uma simbiose que é preciso. É preciso, né? Ainda não podemos ver totalmente isolados. Então, Jesus já mostrava que, gente, tira esse preconceito. Sem essa frase, né? Mas só no toque, gente, tira esse preconceito. Eu toquei nele, abracei ele. E sem uma frase, né? Só no gesto. E apareceu a lepra em mim, apareceu. Fiquei com a doença, que hoje é alguma doença, né? Alguma coisa. Pô, não. Virei bandido, virei mau caráter porque eu sou amigo, sou conhecido, me criei junto. Não! Se a pessoa é de Jesus, é de bem, né? Agora se é, daí tudo bem. Mas, tipo, não é porque foi criado junto, não é porque aperta a mão, conversa, dá oi, bom dia, que é igual. Então, Jesus quis eliminar o preconceito ali, só com o gesto. Porque deu um choque nas pessoas. Porque muitas pessoas tinham preconceito, até nem porque do coração, era por terem sido ensinados. E assim acontece entre as religiões, né? Preconceito com outras religiões, porque foram ensinados desde criança, que o outro é do demo, os outros é disso, os outros é daquilo, que é só a minha que presta, é só do meu pai, é só da minha tia, é só lá da outra que presta, não a minha, não a outra. E nem raciocina, não pensa, não analisa. E Jesus trouxe isso para isso. Aí muita gente que não entendia o porquê do preconceito, aí compreendeu com o simples gesto de Jesus tocando na frente da multidão. E peraí, Jesus tocou e não ficou leproso. Jesus tocou, não ficou doente. Não aconteceu nada, não mudou o olhar de Jesus, não mudou a pele, não mudou. Jesus não ficou abatido, Jesus não ficou com dor de cabeça, não ficou com nada. Então aquilo que me ensinavam quando era criança, quando eu era, que meus anciões, os avós, os tios, naquela época, né, passavam no espaço, não tem tanta verdade assim, era mais preconceito mesmo. Só com o gesto. Tocou dizendo, ser purificado. E imediatamente a lepra foi purificada. E aí disse-lhe Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, te apresenta, te oferta. Essa aqui é a oferta de Moisés, muita gente leva pro dinheiro. Não é isso, cara. Com todo respeito, com todo respeito. Nem vou tocar no assunto assim, porque eu já toquei ontem, tá gravado nos vídeos aí no meu Quai e no Face. Já toquei. Não é que eu tenha medo, é que já toquei, então não quero repetir. Mas tudo o pessoal dá um jeitinho para arrancar dinheiro. Gente, com todo respeito, respeito a opinião de todo mundo. Comentem, xinguem, botem careta, faz o que acontece, né? Tanto faz, tanto fez. Estamos num país laico, né? Livre-arbítrio. Mas, gente, é porque eu acabei de falar 2 vezes até. O preconceito dos saduceus, o preconceito dos fariseus, o preconceito dos religiosos, dos estudiosos da lei.
que conheciam o Velho Testamento, tinham esse preconceito enraizado, que um homem leproso, uma mulher leprosa, no caso era um homem, não teria direito a nada, muito menos cura, que as doenças eram um castigo de Deus, porque a pessoa era pecadora, porque a família era pecadora, e jamais Deus iria curar, jamais Deus iria dar vida, jamais Deus iria... Entendeu? Aí o que é a oferta? A oferta é que esse cara fosse a prova viva. É como se Jesus tivesse... É como... Lógico, o cara foi sozinho, né? Lá no templo, lá no Sinédrio. Mas a ideia de Jesus foi essa, praticamente assim. É como se Jesus pessoalmente tivesse levado o cara assim e tivesse dito, né? O cara foi sozinho. Nós sabemos que o cara foi sozinho. Todo mundo sabe. Mas ao entender de Jesus e ao entender dos próprios escribas, fariseus, os hipócritas daquela época, os religiosos hipócritas, como tem muitos de nós hoje, a maioria, foi para levar um choque, né? É como se Jesus tivesse chegado assim, ó, gente, vocês dizem aí, ó, vocês ensinam para as crianças, vocês ensinam para as mulheres, vocês ensinam há mais de 400 anos, desde que Moisés retornou para o céu, que esse cara não tem direito só porque tem hanseníase, lepra. Isso é doença do corpo, gente. Não é contagioso. Vai deixar impuro. E outra, você dizia que meu pai não ia curar, que meu pai condena a família toda. Não, gente, não tem nada a ver. É como se Jesus tivesse dentro do céu. Era para dar um choque. E deu. E foi. E foi um choque. Eu enxergo assim o burburinho que deu na época, na hora que o leproso entrou lá. Porque, né, o pessoal conhecia, né? Pô, aquela é o leproso, aquela é o mendigo, aquela é o maluco da cidade, que toda cidade tem, né, o louquinho. Daí, de repente, chega lá e, ué, cadê? Ué, cadê tuas manchas? Cadê? Cadê tuas feridas? Cadê? Oh, Jesus me curou. Eles levaram um choque. Foram lá, pegaram os bios evangélicos, que eram senhores, né? Senhores de idade, então eles são birrentos. Aí foram lá, pegaram lá. E aí já levaram o choque. E a ideia de Jesus era essa, é dar o choque. Como é sempre em nossas vidas. Por isso que quando a gente entra em contato, a gente leva um choque. Eu sempre levo. Eu digo, ainda tem muito que aprender. Há muito mesmo. Opa! Tocando-lhe, imediatamente o alerta, mas foi o sacerdote. Apresenta a oferta, Moisés ordenou em testemunho para ele. Então a oferta era dar um choque, era mostrar que todos nós temos direitos. Todos nós temos chance de ser curados. Para isso temos que nos ajudar. Além do tratamento médico dos homens, dos seres humanos, da ciência, mas nós temos que ter a humildade de conversar com o Pai, conversar com Jesus, procurá-lo, não procurá-lo com arrogância, né? Impondo ao Pai que Ele nos cure, fazer igual o leproso, ir com humildade. E para isso também enfrentamos preconceitos, porque para seguir Jesus, para ir ao encontro dele, hoje não é como era naquela época, né? Naquela época, se tu botasse o pé na rua e dissesse que, eu vou lá onde Jesus está lá, você é isso, você é aquilo, eu vou te matar, eu vou te pegar e não sei o quê. Hoje não acontece. Mas hoje acontece assim. Você começou a seguir Jesus. Então você vai ficar fanático. Aí deixar de viver, aí deixar de ser feliz. Porque a felicidade é isso. É o que os ímpios vivem, né? É tudo que está na matéria aí. Então, hoje,
A nossa luta que o leproso teve, os nossos medos, é saber desviar das famosas tentações. E aqui não é só sexual, é tudo, na moral também. E quando a gente consegue desviar e se aproxima cada vez mais de Jesus, porque quanto mais eu desvio da vida mundana clássica, a parte material que não leva a nada, que só desagrega, que são os vícios, são as coisas de ruim, que todo mundo conhece. Quanto mais eu me afasto, de coração, sabendo, não porque a igreja mandou, não porque o Eduardo fala, não porque o Jesus fala, não, que tocou no meu coração e eu vi que, pô, já fiz tudo isso que os ímpios fazem. Não era feliz. Né? Eu tive do bom e do melhor. Não mudou nada em minha vida de felicidade. Por que não tentar a vida com Jesus? Daí vai tocar no coração, que é o que tocava nos doentes, nos leprosos. Jesus não impunha nada, Jesus não impõe nada. O gostoso é isso, gente. Né? Jesus não impõe nada. Jesus não chega, tem que me seguir. Não. Ele dá os ensinamentos, dá os conselhos, dá as orientações. Vai. Quando toca o seu coração, o meu coração, o nosso coração, a gente vai e segue. E aí a gente entende que somos mais felizes com ele do que sem ele. O caminho com ele é mais seguro, é mais pleno, por mais que os olhos dos ímpios não, mas é muito melhor. Muito melhor mesmo. Você tem mais tranquilidade, você tem mais saúde, você tem muitas coisas que aos olhos dos ímpios, os ímpios não entendem. Que eles têm mais dinheiro, eles têm mais alegria, mas a alegria momentânea, a alegria só na hora em que está o êxtase. Acabou o êxtase do álcool, daquele grupo ali e tal, tem que voltar para casa. Alguma hora tem que dormir. E aí você está sozinho, mesmo que está casado, mas uma hora tem que dormir. E ali você percebe que aquele êxtase que por fora, aos olhos mudando, você é feliz, mas falta algo. Você está com dinheiro, você troca de carro todo ano, você tem casa na praia, você tem casa em tal lugar, você tem sítio, você tem fazenda. Beleza? Devemos ter. Mas a felicidade real não está só nisso. Porque quando nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus, verdadeiramente, mesmo quando passa o êxtase, né? Que o êxtase é o quê? Eu tô ali no grupo, eu tô dando risada, e pai, baile, coisa. Beleza. Só que daí, quando volta para casa, a maioria, né? Dá ressaca, né? Dá tristeza, coisa. Mas quando a gente tá com Deus, a gente tá ali no grupo, no mesmo lugar, no mesmo jeito, a mesma festa, a mesma reunião, o mesmo lugar. Só que a diferença do quem tá com Jesus e o que não tá, quem tá com Jesus volta para casa e quando dormir, vai acordar ou dormir com o mesmo êxtase a vida inteira, a mesma felicidade, a mesma coisa, que o ímpio não. Porque o ímpio precisa da bebida para se sentir feliz. O ímpio precisa do dinheiro para se sentir feliz. Precisa mostrar para a sociedade que está crescendo materialmente, que está comprando carro, coisa. E quem está com Jesus, não. E quem olha, sabe a diferença. Que não compreende. Só quem tem Jesus no coração, Deus, a mentalidade, os espíritos, né? É feliz, de verdade. Porque a verdadeira felicidade, gente, Jesus já disse, não está nesse mundo. E a gente vê. Vão pesquisar, vão ver os artistas. Os coitados não têm felicidade verdadeira. Se você vai conversar, vai ver as entrevistas em que eles acabam se soltando, que eles acabam esquecendo que eles estão numa entrevista. Os podcasts é bom por causa disso. Chega uma hora ali, pelos 40 minutos, 50 minutos de conversa, eles esquecem que eles estão numa entrevista, eles se desarmam, porque eles acham que... Esquece, daí parece que estão em casa, que estão com um amigo, uma amiga, e aí fala, e às vezes, entre linhas, a gente percebe, pô,
Tudo que o fulano tem 1 milhão de reais, 100 milhões de reais, tudo que ele queria era ir no mercado. E não consegue, porque se ele ir, as pessoas não deixam, né? Porque querem tirar foto, querem estar sempre junto e tal. Queria ir no restaurante, o mais simples que fosse, mas sentar e ninguém falar com ele. Não consegue, porque tem sempre gente querendo tirar foto, gente querendo entrevistar, né? E eu, que não tenho nada, o Zé das Couves, ou o Zé dos Porcos, né, da novela, acho que tá dando ainda, né? O Zé dos Porcos, né? Faltou errado, feio. E eu consigo ir em qualquer lancheria, consigo ir no restaurante, consigo ir no mercado, aí vá. Ninguém me incomoda, ninguém fica toda hora ali. Não me preocupo com segurança tanto quanto eles. Se você é assaltado, você é roubado ou não, igual eles não podem confiar em quase ninguém. Nem membro da família, tem que estar sempre em alerta. E isso é terrível, gente, isso é terrível. Por isso que o índice de entre os ricos, a classe média, entre o índice de adolescentes, filhos de ricos, filhos de classe média é quem ganha 15 mil, 20 mil, gente perto de nós. Por isso que o índice de filhos e filhas que vão para as drogas, que se entregam para os vícios, que ficam rebeldes, coisas, e você não entende, é por isso. Porque a verdadeira felicidade não está só no dinheiro, só no carro novo, só na mansão. Muitas pessoas têm tudo isso, já tem o carro. Troca de carro, pode trocar de carro todos os anos. Beleza. Pode trocar de casa, de sítio, de fazenda, de apartamento, de casa na praia, casa não sei aonde, sei. Beleza, todo ano. Então não se preocupa mais. Pode viajar para todo lugar, todo ano. Também não se preocupa mais. E classe média mesmo. Ganha 20 mil, 30 mil. Beleza. E são sozinhos, sozinhas. Só que tem uma diferença de quem é sozinho que nem eu e não tenho nada. Às vezes acha que tem Deus, a gente que tem Jesus. Mas se só pensa na parte material e não equilibra a balança, não tem Jesus, não tem Deus. Porque quando a gente tem tudo isso e em algum momento bate a tristeza, bate que falta algo, falta o amor, falta alguém, um companheiro, uma companheira de verdade, sem interesse, é porque a balança está desequilibrada. Você já conquistou tudo material. Não é a hora de você, eu, nós, voltarmos a conversar com Deus, com Jesus, e assimilarmos seus ensinamentos. Tenta assimilar mais de verdade mesmo. Quanto mais de verdade você assimilar os ensinamentos de Deus, aí você vai ver que o que eu estou falando hoje aqui para você, bobagem, para você, não tem nada a ver. É muito a ver. É muito a ver. Que quando a gente está com Deus, com Jesus, com os fardos, se torna leve. As curas vêm. E não só cura de saúde física, como as pessoas pensam, que vem também, mas as curas emocionais. E quando a gente nos liberta das curas dos entraves emocionais, que são as mágoas, que são os rancores, que são os ressentimentos, a gente descobre a verdadeira felicidade, que é estar bem consigo mesmo. E quando a gente está bem com nós mesmos, aí as coisas vêm. Tanto a parte material, quanto o que talvez falta para quem já tem a parte material, que é o amor. E quem já tem o amor, talvez falta a parte material. Aí vem, porque Deus, vendo que você está tentando equilibrar a balança, Ele dá um jeito de ajudar você a equilibrar. Faça o teste. Então, vamos para o segundo, então, para não ficar tão longo. Já se passou meia hora, eu acho, com certeza. Vamos lá. Cura do servo do centurião. Onde é que o Eduardo tirou isso? Eu tirei lá de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1 até o 10. Tirei lá de Jó, ou Jô, dependendo
da pronúncia da região, né? São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, dependendo é Jó, é Jô, né? Lá de Jó, capítulo 4, versículo 43 e 54. É aquela que é meio polêmica, mas polêmica assim que depende das opiniões, do entendimento, do pensamento da pessoa na época, na hora em que lê, ou que ouve falar, ou que tá pensando, né? Mas vamos trazer para o viés religioso, né? Porque aqui o intuito é sempre o viés religioso. Entrando em Cafarnaum, quem estava entrando em Cafarnaum, minha gente? Jesus, né? Então Lucas relata assim, nosso primeiro blogueiro, os primeiros blogueiros, os primeiros youtubers, né? Os primeiros repórteres, os primeiros jornalistas, né? Documentaristas, foram os evangelistas, né? Hoje seriam youtubers. Então, Lucas nos relata assim, que Jesus, entrando em Cafarnaum, uma cidade, aproximou-se de Jesus um centurião. Imagina, gente, imagina o pânico que os apóstolos entraram e o povo, né? Porque pensa bem, cara. Centurião seriam as nossas polícia, nossos brigadianos, nossos militares, né? Polícia Civil, BOP, seria isso, né? Seria o BOP, tropa de elite, seria isso. E essa gente trabalhavam e obedeciam fielmente Pôncio Pilatos, os romanos, os governadores romanos. E os romanos, os governantes romanos, os centuriões, que seriam a nossa polícia, nossa tropa de elite, perseguiam não só Jesus, qualquer pessoa, homem, mulher, criança, idoso, idosa, que dissesse, que comentasse, que falasse numa rodinha, no bar, na quitanda, bem das ideias, que até então eram ideias, né? Eram ideias propagadas por Jesus. Os cristãos eram perseguidos, gente, e muito. E aí imagina o pânico quando viram que um general, um grandalhão, estava vindo em direção, com certeza correndo, né? Correndo. O que passa na cabeça dos cristãos? Meu Deus do céu, vamos atacar. E para onde nós vamos ir, gente? Vamos matar tudo nós. Vamos prender, vamos matar, vamos torturar, vamos levar para os leões. Meu Deus do céu. Imagina, já passa, porque passa coisa na nossa cabeça. Quando a gente vê a polícia... Eu já passei por isso, né? Quando a polícia vem de carrinho, o carro vem devagarinho. Olha pra gente, a gente tá indo pro trabalho, assim, né? Tá indo pro trabalho. Olha, eu já passei por isso, né? O que passa na cabeça da gente quando eles estão parando bem devagarinho? Meu Deus. Vai fazer eu perder o ônibus, né? Porque mão na cabeça, na parede e tal. Aí até me revistar. Passa na hora, né? Tá passando devagarinho olhando. Né? Tô lá olhando, né? A gente, porque, né? Tem um serviço desse. E aí já passa na cabeça da gente, né? Ah, meu Deus, eu chego certinho na parada de ônibus. Vai fazer eu perder o ônibus. Aí até me revistar. Até eu mostrar que eu não faço nada, não devo nada, tal, né? A identidade, isso, aqui, onde trabalha, o que tu faz, onde que mora, não sei o que, mão na cabeça, fica quieto. Eles fazem isso com a gente. Aí a gente já passa tudo isso na cabeça, né? E eles passam no mesmo. Aí às vezes só passa.
Às vezes só passa, né? Tipo, que passou tudo isso na minha cabeça e segue. A gente segue. Então esse povo, imagina, esse povo já é diferente. Esse povo passou pânico, pavor, terror, né? Meu Deus do céu, lá tá vindo o centurião e correndo, esbaforido, correndo, porque a gente vai ver aqui que ele tá vindo para pedir socorro, né? Para um servo doente. Então ele tá vindo correndo, ele tá vindo. Onde é que tá os arazenos? O arazeno tá lá, no Cafarnaum, lá. Fica a 20 minutos a pé daqui. Ah, então vamos correndo lá, vamos chamar ele. Vamos chamar ele. E aí vai correndo. E aí vê, pô, o cara tá vindo correndo, o brigadiano tá vindo correndo, o militar tá vindo correndo, a BOP tá vindo correndo. Vai me pegar. Estamos ferrados, vamos tudo pros leões lá pra arena. Passou tudo isso, né? Então fica tudo apreensivo, tudo em pânico. Aí ele chega, né? E um centurião suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado lá em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Disse-lhe Jesus: eu vou lá, né? Eu vou lá e vou curar ele, vou curar teu servo. Aí o centurião respondeu: primeira vez que alguém dá essa resposta para Jesus. Aquilo já deve ter surpreendido Jesus. E surpreendido o povo. Porque o sonho daquelas pessoas, e até nós, né? Quem não quer. Pô, apesar que a gente faz, todo mundo pode fazer isso, é só orar, pedir que Jesus venha mesmo. mas naquela época era pessoalmente, imagina a graça que é. Imagina a felicidade que é, gente. É a mesma coisa quando a gente admira um padre nosso, um pastor, um palestrante, que nem nós que admirava o Odivaldo, o Chico Xavier, né? Eu mesmo fiquei emocionado lá em 2002, quando eu apertei a mão dele, ele olhou pro lado, assim, deu um sorrisinho e falou, né? Nunca deixe de estudar, eu tinha 20 anos, nunca deixe de estudar que vai ser muito útil para ti. Meu irmão, aquilo é, pô, porque é o meu ídolo, meu popstar, a divindade, né? E aí apertar minha mão e falar, eu com 20 anos, gurizão, mas aquilo já me deu uma emoção, que aí é a mesma coisa das pessoas, então, o sonho das pessoas que Jesus fosse na casa deles. Aí Jesus diz pro centurião, não, pode deixar, eu só vou conversar um pouquinho aqui, é quase isso, né? Um pouquinho aqui e tal, mas eu vou passar lá na tua casa, eu vou lá. Acho que fica a caminho, né? Tá, é mais ou menos isso, né? Aí o centurião responde. Aí o povo já leva outro choque. Aí, mas quem centurião pensa que é, cara? Não respeita o mestre? Não respeita o nosso Messias? Eu aqui, eu já acompanho ele, caminho várias semanas, vários meses com ele, né? Enfrento o sol, enfrento o chuva. Adoraria que ele fosse lá na casa com a minha família, lá onde está minha mulher, onde está minha mãe, meu pai. Aí Jesus se oferece, diz que vai ir, e ele ainda tem coragem, esse centurião, de responder, mas são arrogantes mesmo. Ele se acha. Porque lembra que o povo tinha um ranço com os romanos, né? Porque os romanos eram cruéis com o povo lá. Por causa dos impostos, as maldades, as autoridades, a arbitrariedade contra eles. Então o povo tinha ranço, o povo não respeitava os centuriões. Aí me vê, além de, né, saber que os centuriões não gostavam dos cristãos, ainda tinha essa petulância, audácia de retrucar com o mestre. Sendo que o mestre estava dando o prazer de ir lá na casa dele. Aí o centurião responde assim, responde assim: Senhor, ou Jesus, eu não sou digno de que entres no meu teto, de que entre na minha casa. Por que o romano disse isso? Lembremos, os romanos eram cruéis. Os policiais, centuriões, eles eram cruéis. Eles matavam com facilidade. Eles torturavam. Eles pegavam as mulheres às forças.
não importando, desde que não fossem de sangue romano, de família romana, dos ricos, a lei lá, é só um judeu, uma judia, pode fazer o que quiser, não precisa na coisa. Mas ele tinha consciência que por ele fazer isso, por ele perseguir os cristãos, por ele fazer essas maldades, por ele prender, às vezes, sem prova nenhuma, as pessoas, não era digno mesmo de ter o homem puro, um homem santo, um Deus na terra, na casa dele. Não era digno mesmo, ele estava certo. Ainda bem que ele tinha essa consciência, né? Aí disse, Senhor, não sou digno de que entre sob meu teto, mas somente te expresses por palavras e o meu servo será curado. Primeira vez que o povo ouviu isso. Porque até então, o povo estava acostumado que, para ser curado por Jesus, para receber os ensinamentos de Jesus, para ser cristão, para segui-lo, tinha que sair de casa e ir aonde Jesus estava. Se Jesus estivesse lá nos Estados Unidos, eu só poderia segui-lo, eu só poderia me curar, eu só poderia, se na cabeça da população, no mundo tinha entendido isso, se eu conseguisse ir para os Estados Unidos, de alguma forma, até o encontro dele e vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, que não ia adiantar ele mandar carta, não ia adiantar ele rezar, não ia adiantar. Essa era a mentalidade. Então o povo também levou um choque, porque ninguém ousava falar assim com Jesus. Ninguém ousava, nem os apóstolos, ninguém ousava. Que a autoridade, imagina a autoridade de Jesus, imagina. E aí ele falou isso, mestre, te expresses por palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem que tenho autoridade. Lembremos, era um general, era um coronel, que tinha uma legião, né, várias pessoas que trabalhavam para ele, né, que viviam sob as ordens dele. Tenho abaixo de mim, ou seja, eu tenho subordinados, soldados, e digo para um, vai para tal cidade, vai para lá, vem para cá, fica ali, senta agora, fica em casa, vai, volta, e eles vão, eles não obedecem, né? Lá vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, Jesus, e ele o faz. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam, ou seja, Jesus olhou, né? Amém. Lembrando que amém era sempre o vocábulo que hebraico tratava-se do adjetivo verbal, sempre confiável. Né? Tá certo, com certeza. É quase isso que Jesus disse quando dizia amém, com certeza. Tá certo, você tá certo. Então Jesus já começava assim, com certeza, vos digo. Com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Por que Jesus começa assim a frase? E deve ter impactado o povo, porque realmente aquilo que nós acabamos de falar. O povo achava que para ter fé, e infelizmente muitos ainda acham, que é só indo onde Jesus está. Né? E ainda hoje, e é por isso que nós viemos aqui batendo essa tecla, para abrir os olhos, tirar a trave, né? Tirar o véu, que ainda hoje, tristemente, milhões de pessoas
acham que só vão obter a cura, acham que só pode falar com Jesus, acham que só vão ouvir Jesus e ser ouvidos por Jesus se irem no lugar físico. Aí é o nome da religião que você quiser, evangélico, católico, espírita, no lugar físico, que aquele pobre coitado que não consegue ir, que mora lá na Amazônia, na parte da... Nada contra os irmãos da Amazônia, mas quando a gente fala Amazônia, a gente lembra a parte da natureza, né? No meio do mato. A gente sabe que na Amazônia tem cidade, gente. A gente não é tão bobo assim. Mas quando a gente fala Amazônia, a gente lembra, vem na cabeça da gente a Mata Atlântica, só mato, né? Só árvores e coisa. Então a pessoa fica isolada. Aí aquele irmão não pode falar com Deus, não pode falar com Jesus. Não, né? Se a pessoa tem coração bom, se a pessoa tem confiança, igual o centurião, e aí qualquer um de nós pode ter, não importa se vai, se não vai, se frequenta uma vez por ano, se não frequenta. Mas às vezes tem pessoas que não conseguem mesmo, não frequentam. Não, a gente nunca vê. Pô, mas eu nunca vejo fulano aqui no meu centro espírita aqui, no Vicente Carvalho, no Pedro Leopoldo, lá do Chico Xavier, na Mansão do Caminho, lá do Chico Xavier. Nunca vejo aqui na Igreja Católica da cidade. Nunca vejo aqui no Templo da Assembleia de Deus, sei lá de onde. Nunca vejo. Mas tem um coração tão bom. Só ouço coisas boas dessa pessoa. Todas as pessoas que eu converso, que conheceram, conhecem, só falam coisas boas. E é uma pessoa boa. Aí, essa pessoa, só porque não vai assim fisicamente, não tem direito de falar com Deus, com Jesus. Pelo contrário, gente. Na maioria das vezes, essas pessoas aí é diferente de nós, que nos dizemos religiosos, eu mesmo. Eu já conheci muitas pessoas, muitas pessoas que assim, me deram um tapa na cara, me deram soco no estômago, me deixaram em choque, mas não fisicamente, mas é como se fosse. Não apontaram o dedo para mim, não me xingaram, mas eu, criado, duas vertentes, ou seja, eu tenho obrigação de ser religioso, né? Duas vertentes, espírita e Assembleia de Deus, né? Pai, família todo pai, Assembleia de Deus, evangélicos. E família da mãe, tudo espírita, kardecista. Aí é uma divisão assim que eu cheguei, eu nasci assim para... Pronto, agora vocês são obrigados a me amar. Os dois lados vão ter que aceitar, né? Porque senão como é que eu vou amar? Porque, né? Nasci assim, lado espírita, lado evangélico. Lado espírita, lado evangélico. Os evangélicos são contra os espíritos. Mas daí nasceu eu. Aí tiveram que abrir uma exceçãozinha, né? Tipo, como é que a gente vai amar essa criança? Tem o sangue dos espíritos. Aí os espíritos vai ter o sangue dos evangélicos. Aí, então Deus deixou, assim, vou fazer essa aqui, agora vocês vão ser obrigados a amar essa criança. E aí, então, criado sempre ouvindo Jesus dos dois lados. As duas versões. Né? Eu só tive o trabalho de ir juntando os pontinhos conforme for crescendo, mas eu cresci ouvindo as duas. Visitava os Silvas, né? Visitava os evangélicos, aí eu via do jeitinho deles. Morava com o vô Cauã, eu via do jeitinho deles. E aí eu só fui juntando. Então, tipo assim, ó, o teu destino é ser cristão, Eduardo, não tem jeito. Então, como é que eu falei? Que eu levei soco na cara, tapa, chute, né? Mas tudo supostamente, não que aconteceu. Mas é assim, ó. Aí eu me digo religioso, né? Aí eu me crio, e eu me criei mesmo. Lá no Mário Quintana, Morro Santana, lá em Porto Alegre, Vila Boca Brava, nos anos 90. Era dos drogados, dos bandidos, dos maloqueiros, dos futuros bandidinhos, dos futuros trombadinhos.
A maioria da minha geração, dos meus amiguinhos ficaram mesmo, estão tudo morto. Mas eu via o pai deles, a mãe deles, no meio daquela beberagem, no meio dos malucos, né? Via? Não ia para a religião nem do meu avô, não era espírita, não eram católicos, assim, de ir, né, de falar, da família da gente falar, né? Não ia para o evangélico. Então, meu Deus, Deus. Mas, apesar de estar morando na vila, os filhos deles e eles, os filhos deles, eu religioso desde criança, pelo menos eu achava. Mas os filhos deles, que também não iam para físico nenhum, nem para católico, nem para religião A, nem para religião B. Não ia para o físico, eu tinha uma vida quase normal. Mas a família tinha um núcleo ali de respeito. Tudo que um cristão de qualquer lado tem que ter, e a gente não vê. A gente não vê no núcleo do casal, no núcleo dos filhos. E quando eu ia dormir, porque nos anos 90, hoje eu não sei, mas nos anos 90, anos 80, 70, era normal, era normal. A gente, um amigo ou uma amiga pedir pra gente, né, com 10, 11 anos, pede pra mãe lá, pra mim, que a mãe ouve tu, eu Eduardo, se eu pedir, a mãe não vai deixar, agora tu a mãe deixa. Pede pra mãe pra me dormir na tua casa, daí te joga videogame, amanhece, que na tua casa dá, na casa da mãe não dá, a mãe é chata. E daí, tia, dá pro Eduardo dormir lá. Aí, tá bom, mas ó, dorme mesmo. E tal. E aí, então era comum dormir na casa. E quando eu ia na casa deles, eu ficava com 10, 12 anos. Hoje eu sei, e por isso que eu passo pra vocês, que é pra vocês entenderem que tudo que acontece na vida de vocês, do dia a dia, é histórias que Deus transforma para você olhar para trás e ver que você faz parte de uma história linda de Deus. Que não é só o que aconteceu com Jesus, não é só o que aconteceu com os leprosos, com o centurião, com os curados aqui. Essas histórias acontecem todos os dias. Essas histórias lindas, maravilhosas, acontecem todos os dias. Basta você ter olhos para ver, coração para sentir. E graças a Deus eu sempre tive, por ser criança. Só que eu não entendi por que eu tinha isso, né? Mas já memorizava. E aí eu levava um choque, porque minha família é religiosa, minha família é isso, minha família é aquilo, pai, né? Fundadores de prédios, de igrejas, os Silvas, são mesmo. Eu também dou carteiraço tanto para os espíritas. Lá na cidade mesmo, São Pedro do Sul, lá tem umas 2 igrejas lá, físicas, que foram fundadas por um tio meu. Fundada assim, desde o tijolo, né? Levantar, aí fazer a formação ali dos primeiros ministros e coisa nada e tal. Aí depois vai embora para outra cidade, assim vai. Então, aí na mesma cidade, São Pedro do Sul, eu uso a quarteiraço como eu vou. E aí quando eu quero, eu vou lá, né? Tem 2 igrejas lá que eu sei lá. Eu vou lá e uso o carteiraço também, né? Vocês sabem o que vocês estão falando? Vocês não me conhecem, mas eu sou sobrinho de fulano de tal, Dionísio tal, Tavares aí. Ah, você. É. Então, a gente usa, né? A gente usa os carteiraços. Então, mas daí a gente via que tinha diferença. Tipo, pô, mas a minha família, nós assim, não somos tão. Aquela coisa de sentar na mesa, sem celular na época, né? Anos 90, né, gente? A gente nem. Telefone já era para bilionário. De sentar na mesa, de ficar em silêncio uns minutinhos ali, que era uma oração, era uma prece, era um agradecimento. Pedir para os filhos orarem. Pedir para os filhos orarem. Vocês oraram. E era normal entre eles. Eu ali levei um choque. Agradecer o alimento e tal. E eu ali, bom, a minha família, nós somos, a gente não faz isso.
Já foi um tapa, né? Já foi um tapa. E depois a gente foi crescendo e foi vendo que não iam fisicamente, mas eles liam. O pai lia, a mãe lia. O que eu faço aqui, né? O pai lia, a mãe lia em casa. Mas não só liam, eles davam bons exemplos para os filhos. Eram gentis, o homem respeitava a mulher, era gentil, coisa que nos anos 90 era uma raridade. Uma raridade, cara. Era uma raridade. Lá na vila, lá, era que nem a vila do Rio de Janeiro, lá, a Rocinha. A gente saía pra fora, todo domingo tinha homem batendo em mulher, e era normal, porque elas não separavam, né? No outro dia tava tudo de novo, tudo sangue, coisa, mas tava tudo de novo. Então, se criou naquela meio de violência, era normal. Mas já que esse casal era diferente, e não eram virtuosos, porque a gente não via nos católicos, não via nos evangélicos, não via nos espíritas, mas eles tinham toda a vivência de que um religioso de verdade, não importando o nome da religião, tem que ter. E às vezes a gente não tem. Eu vou começar até agora, nos últimos 5, 6 anos. E ainda estou devendo. Né? E aí também essas crianças foram crescendo. E apesar de a gente estar no mesmo meio, estar no meio ali dos malandros, malandrinhos, futuros drogadinhos, futuros bandidinhos. É vila. Vila mesmo, cidade grande. Eles juntos, mas dava para ver que eles tinham uma moral mais elevada. E não eram ditos de igreja e coisa. Então eles entenderam o que o centurião entendeu. Jesus não está só no centro espírita, que é o meu caso, para não dizer que eu estou ofendendo os outros. Jesus não está só nos católicos, Jesus não está só nos evangélicos, Jesus não está só... Não. Jesus está no seu coração, Jesus está na sua vivência. E quanto maior você tiver o coração, maior, aí é que Jesus está mesmo. Jesus vai estar mais com o ateu, que é bondoso, que é amoroso, do que com o que se diz religioso, mas é hipócrita, é um fariseu, é um escriba, é um saduceu. Então, né, também sou um homem de autoridade e tal, digo, você vai, tá. Aí Jesus disse aos que seguiam: amém vos digo, que ninguém, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai, como creste, ou seja, como você confiou, como você acreditou, como você tem essa certeza no coração, então como crestes, seja feito a ti, ou seja, vou curar ele, está curado. E o servo foi curado naquela hora. Jesus nem precisou ir lá na casa. Jesus nem precisou ir na casa. Tamanha a fé do centurião. E, pasme, não era um cristão. Por quê? Ele podia ser um cristão, mas vamos dizer assim, no armário, né? Um cristão embutido. Por quê? Porque imagina, ele seria considerado um traidor. Se esse ato, qualquer soldado romano tivesse entregado ele, ó Pôncio Pilatos, ó governador, pá, nem sabe, centurião te traiu. Como assim? Como assim? Ele foi conversar com o maluco lá, o que tá trazendo novas ideias lá. Chama de Nazareno. E aí esse centurião ia perder o cargo, né? Ia ser deposto, ia ser humilhado, preso, e quem sabe até morto, maltratado, né? Porque é traição. Então ele correu todos esses riscos. Por isso, entre outros, que o servo dele foi curado, porque por todos esses riscos,
ele demonstrou que ele realmente confia em Jesus. Então, por isso que ele diz, por tua crença, pela tua confiança e pela tua... Por isso que Jesus, eu nunca vi tamanha fé. Porque tudo isso que ele teve que enfrentar é diferente de nós hoje. É muito diferente de nós. Nós até, é bonitinho dizer, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélico, eu sou assembleiano, eu sou isso, eu sou aquilo. É bonitinho. As pessoas até dão risada, assim, mais simpática e tal. Nem perseguem assim, baixinho, ou só fala. Né? Não acontece quase nada. Mas naquele tempo, para dizer, para afirmar, para ir ao encontro dele, tinha que ter certeza mesmo e correr os riscos, né? E os riscos eram grandes, muito grandes. Então, olha só. E os filhos do reino serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião, vai, como se... Então, assim, ó, agora, para aqueles que não têm fé, ou aqueles que dizem que têm fé, mas na hora da aprovação cai fora, desiste, tá? Aí Jesus diz, haverá pranto e ranger de dente. Por quê? Porque, pô, o Pai esteve sempre contigo, o Pai te ajudou, o Pai te inspira, o Pai cuida de ti, o Pai te... E aí na hora que, só por causa de um deslize, só porque alguém te fala alguma coisa, alguém te abandona, alguém te separa porque não entende quem você... Que você resolveu parar com muitas coisas erradas no mundo. Mas não que você parou com o mundo. Você só abriu os olhos. Aí a pessoa não está preparada ainda. Aí você... mas... Será que eu estou certo em seguir Jesus mesmo? Verdadeiramente? Olha aí, eu perdi a mulher, perdi a família, perdi a mãe, perdi o pai, perdi o tio, todo mundo se afastou. Emprego, se afastaram, tudo, né? Geralmente é assim. É nessa hora que você tem que analisar, igual eles ali. Não, mas se eles enfrentaram coisa pior, né? Arriscando a vida deles, aí eu só porque o meu marido, sei lá quem for, meu namorado não entende, eu vou abrir mão de Jesus, sendo que se não entende é porque ainda não chegou a hora, ainda não, a pessoa não, eu não quero ofender, gente, não está preparado ainda para vivenciar Jesus, não entende, né, que Jesus nunca quer o mal, que a pessoa ainda está mais pro lado da vida material, então que deixa que viva a vida material. Agora, se você quer ver a vida material, vá você, não eu, porque eu escolhi. Igual eles escolheram a fé. Então essa é a resposta porque eu sou sozinho. Até encontrar alguém que realmente entenda Jesus. Não seja fanática, que entenda Jesus. Que Jesus só quer o bem. Jesus só quer distribuir o amor e a felicidade. É que as pessoas preferem a felicidade efêmera, a felicidade rápida. E deixam escapar pelos dedos a felicidade eterna. Por que é eterna? Por que Jesus diz que a felicidade com ele é eterna? Está na Bíblia. Porque além de você ser mais feliz, se sentir mais feliz, estar mais feliz consigo mesmo ainda em vida, e até os ímpios notam, qualquer cristão de verdade, a alma continua. Já os ímpios, não. Por quê? A primeira resposta que eles vão ouvir é: você já teve a sua alegria na terra. Você perdeu a oportunidade de angariar enquanto estava vivo a verdadeira. Então, primeiro você vai expurgar, né? Porque você cometeu muitos exageros, muitas traições, muita beberagem, muita maldade. Tem que expurgar isso, para depois sim você começar a entender o que é a verdadeira felicidade, que é estar em paz, é estar tranquilo,
é estar tranquilo e sereno, mesmo que aos olhos do ser humano, do ser humaninho, como eu falo, você está sozinho, sozinha. Só que quem tem Deus, quem tem Jesus, não está sozinho. Pelo contrário, está mais acompanhado do que quem está com a multidão. Porque a multidão é só falsidade. A multidão é só falsidade. Experimenta ficar doente. Experimenta perder o emprego. Experimenta perder a renda. Experimenta parar de pagar o churrasco. Experimenta de pagar as festas. Experimenta de bancar a família. Experimenta de ajudar fulano, fulana. Você terá a resposta no primeiro momento. Não dá 2 dias, a pessoa já te xinga, se afasta de você e você leva um choque. Cadê aqueles amigos de outrora quando eu pagava churrasco? Cadê aqueles amigos de outrora quando eu pagava festas? Quando eu pagava engradados? Cadê aqueles amigos? Cadê aquela família em que todo ano, o ano inteiro eu pagava os empreendimentos, as ideias de uma nova loja, as ideias de um sítio, uma casa nova, um apartamento, eu ajudava, eu financiava. Aí eu parei, começaram a me xingar, começaram a se afastar, nem querer sentar perto. Você é o errado? Não. Erradas são os ingratos, as ingratas. Só que você só se apercebeu depois que você entendeu como é que funciona o jogo da Matrix, né? Da sociedade. Você só é bem quisto, bem querido, quando você faz me rir. E isso, gente, eu não estou dizendo aqui recalcado, não. Eu estou dizendo porque é a realidade, gente. Observa, todo mundo tem um amigo, um tio, uma tia, pai mesmo, uma mãe, que há uns 20 anos atrás, né, todo mundo tem algum conhecido que há uns 20 anos atrás bancava tudo. Churrasco, cerveja à vontade, bom e melhor, tudo. Viagens para as praias, e de graça, né? Só convidando. Não, você é meu amigo, você é minha amiga, e vem. Não, pode trazer. Não, pode trazer tua namorada. Não, pode trazer. E aí a casa era cheia de gente, né? Risos, alegrias, felicidades. Pô, aos olhos de fora, naquela época mesmo, há 25 anos atrás, eu sou cheio de amigo. Como eu sou bem querido, como eu sou bem querida. Essa gente me ama. Olha aí. Mais de 30, 50 pessoas no meu aniversário, em casa, todos os fins de semana. Aí, passou-se um tempo, as finanças foram diminuindo. Você não consegue mais bancar, né? Porque o preço da carne está alto. Você se aposenta, o dinheiro não é mais o mesmo, você fica doente, né? Muda o status. Aí você não consegue mais bancar como você bancava antes. Aí aqueles... Eu vi pessoalmente, gente. E vejo aqui na cidade mesmo, vejo aqui na vila. Vejo no mundo. E você vê também que as pessoas não olham. As pessoas são aqui, ó. Só que nem cavalo, assim, alguma coisa, a venda aquela, ó, só enxerga aqui, ó. As pessoas não conseguem enxergar. Eu, graças a Deus, eu consigo enxergar a lei. E estamos aqui passando isso, o choque de realidade, para que um dia vocês se acordem. Mas se não quiserem se acordar, também fiquem à vontade, gente. Só que infelizmente não é um desejo meu, mas é a realidade. Você pode não se acordar agora, você pode não se acordar daqui 10 anos, mas um dia você se acorda. Um dia você percebe que você só era bom, você só era bem querido, bem querida, você só era amado, amada, porque de alguma forma você supria os interesses
de alguém. E aí quando, ou por vontade sua, ou porque a ocasião da vida aconteceu que você não pode mais suprir aquela vontade, aquele desejo, vão se afastando. E até falam mal de você. E isso aconteceu com um parente meu, não vou dar um nome, mas aconteceu. No ano 2000, os melhores da cidade. Eram vereadores, eram candidatos a prefeito, era a alta sociedade, as madames, era a vila, pessoas vindo de Porto Alegre, para o interior, para comer, tomar, imagina só pegar ali o freezer, abrir, pegar uma garrafa inteira de cerveja. Você levava namorada, você levava uma ficante, não gastava um centavo, R$1 e ainda tinha uma festa, carne, cerveja de graça para oferecer para essa namorada. Quem é que não vai, gente? Quem é que não vai? Aí depois de noite ia para os lugarzinhos lá com a namorada, e a namorada pronta, já bêbada, já, né? Que é assim que os homens fazem. Então, 50, 100 pessoas. Meu Deus do céu. E as pessoas se achavam, né? Olha só, os vereadores, a mulher do vereador, a mulher do prefeito, vem na minha humilde casa. Né? Mas a gente conhece, a gente sabe, né? Para de pagar, para de bancar, para de pagar as viagens, para de dar os presentes, para. E aí aconteceu um revés, doenças, aposentadoria, que daí diminui a renda. Mas aí um por um, sem briga. Cadê os amigos? Aí agora, já faz uns 10 anos isso, foram os primeiros 3 anos, agora você pode ligar, você pode escrever, você pode implorar, o que é triste, o que é muito triste, gente, é muito triste. Porque uma coisa é você ter consciência, e aí você sabe que quem te procura de verdade, por você não oferecer nada, por você não dar nada em troca, assim, exageradamente, aí te procura mesmo, daí você sabe, né? Não, esse é meu amigo, minha amiga. Agora, quando você não sabe, e aí você para, e aí se afastam, e aí você liga, não responde, você manda mensagem, tô de aniversário, vamos comer uma carninha aqui, não é como era antes, mas, né? Não fica esperando e não vai uma viva alma. Cadê o vereador? Cadê a madame, a mulher do prefeito, do vereador, do radialista? O tocador de sanfona, tocador de violão, que é legal, né? A música ao vivo é top demais. É na minha casa isso, gente. Era na minha casa. Não eu, porque eu era gurizão, né? 25 anos atrás. Mas, cadê? Foi embora. Porque as pessoas são assim, gente. 90% do ser humano é assim, é interesseiro. Então, faça teste. Diminua um pouquinho as vantagens que você dá para os seus amigos, amigas, e vê se te procuram, vê se tem saudade de você. Se tiverem, parabéns. Deus seja louvado. Continue. Abrace, ame, traga para morar com você, não separe mais. Agora, que 90% vai falar mal de você, vai dizer que você mudou, que você tá snob, que você tá arrogante, que você tá se achando. Aí não são teus amigos. Mas aí é seu livre-arbítrio, gente. Aí é você que decide. É só a realidade. Todo mundo tem um tio, uma tia que passou por isso. Que quando deu a revés na vida, que diminuiu a renda, diminuiu os amigos. Tá? Então pare de ser o trouxa, pare de ser a trouxa aí bancando tudo. Faça teste com eles, com elas. Diminua e vê se eles te procuram, se eles te procuram, beleza, são amigos de verdade. Se eles
Você fica doente e eles correm atrás de você para te ajudar e coisa, são amigos de verdade. Esses você abraça, fica e leva para a vida toda. Agora a maioria vai fugir. E eu sei, gente, eu sei. Vocês acham que eu sou novinho, idiota? Mas não. Eu sei da verdade, eu sei da realidade da vida futura, que eu não posso estar dizendo para vocês. Mas eu sei. Haverá prantos e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vá, como creste, seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Então a lição, para terminar, a lição principal da noite de hoje é essa. É para terminar mesmo. A lição, tenha fé, crê e enfrente seus medos. E aí aqui depende de você, que todos nós temos um tipo de medo. Hoje, graças a bom Deus, a Jesus e a evolução, né, dos séculos do ser humano, não precisamos ter medo que vamos morrer nas arenas com os leões. Já é um avanço. Não precisamos ter medo que vamos ser presos porque somos religiosos, somos cristãos. Já é um avanço. Mas o medo mudou. O medo ficou psicológico, ficou interno, né? Que é como é que eu vou diminuir a vida mundana dos ímpios e não perder a afeição deles, a amizade deles, o carinho deles. Porque quando você diminui, você tem que estar preparado. Preparada, que você vai ouvir muitos nãos, que você vai ver muitos afastamentos da sua vida. Aí você que não está preparado, não entende a mensagem de Jesus, nessa hora você entra em desespero. A verdade é essa, você entra em desespero. Meu Deus, era a minha melhor amiga, meu Deus, a minha própria mãe, meu próprio pai, meu Deus, a própria família está me dizendo que eu tô fanática, Agora sabe por que eu não quero beber mais? Estão dizendo que eu perdi a vida. Aí você começa a ter dúvida se vale a pena seguir Jesus. É isso que o mal quer contra você. É isso que o mal quer. O mal, o demo, o capeta, o mal nada mais é que implantar dúvidas em você. Aí se você consegue vencer essa parte, porque, gente, até se afasta um pouco, mas quando eles percebem que você realmente não estava brincando, que você quando disse, depende da religião, né? A maioria diz aceitar Jesus, voltei para Jesus, vou ir para Jesus e tal. Mas diz aceitar Jesus, né? Quando eles percebem que você realmente aceitou isso, tu vê como fulano tá diferente. Olha, eu achava que fulano ia ficar chata, porque disse que não ia beber mais. Mas ele continua vindo com nós, continua brincando, continua passeando com nós, continua se divertindo. Só ele parou mesmo de beber e tal, mas então quer dizer que não é tão ruim ser de Jesus, ser de Cristo. Aí os verdadeiros voltam a ser teus amigos, conversar, brincar e tal. Agora os falsos é um livramento. Quando Deus afasta o erro das pessoas que são cegas, é querer ficar lutando para segurar as pessoas. Deus está livrando, Deus está te tirando essas pedras, essas coisas ruins, que só atrasam a tua vida. Porque quando a gente tem gente falsa perto de nós, é só atraso de vida, gente. O dia que o ser humano entender isso, meu Deus do céu, a vida será muito mais feliz, mais tranquila, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades que todo mundo tem e sempre vamos ter, mas ela é muito mais tranquila, porque quando a gente entende a mensagem de Deus, a gente entende, igual eles aqui. Eles entendiam a mensagem de Deus. Nossa, Jesus falou que está curado, é porque está curado mesmo. Jesus falou para mim seguir ele, porque eu vou seguir mesmo. Que ele fala a verdade. Ele mesmo diz, eu vos digo a verdade. Se assim não fosse, eu não diria. Jesus fala isso. Então, peraí. Então, Jesus não está brincando. E com o passar dos anos, dos séculos que a gente vai vivendo, a gente percebe isso, que Jesus não está brincando.
que nenhum segundo da vida de Jesus foi uma brincadeira. E que quando ele fala, quando eu digo a verdade, só vos digo a verdade, ele realmente só fala a verdade. E a experiência, amadurecimento de todo mundo, a gente vai percebendo isso aí mesmo. Tipo, por que eu não vi isso quando eu tinha 18 anos? Por que eu não vi isso quando eu tinha 20? Por que eu não vi isso quando eu tinha 30? Quando eu tinha 50? Mas nunca é tarde. Começa a ver, né? Pô, se Deus está permitindo que as pessoas se afastem, é porque vai trazer pessoas condizentes com o estilo de vida, com as escolhas boas, saudáveis, salutares que você está fazendo hoje, amanhã, ontem, um ano atrás. E porque se nós, o segredo da vida, vou dar um spoiler, eu deveria, eu vou dar, porque eu sou irmão, e meu irmão sempre quer o melhor para os outros, aquilo que faz bem para a gente, desde criança, é bom espalhar. Analise sempre. Peraí, uma pessoa que Deus afastou de mim, como é que a pessoa agia comigo? Se era um marido, se era uma esposa, no meu caso, se era uma namorada, no meu caso, tem que botar sempre isso, né? Mas às vezes é família mesmo, às vezes é irmão, às vezes é primo, às vezes é amigo, é colega de trabalho, Como é que agia comigo? Ele era violenta, ela era violenta comigo, ela era ciumenta, ela não me entendia, ela me xingava, ela não me respeitava. Aí a gente pensa, né? Pô, mas realmente ela era assim. Pensando sozinho mesmo, analisando. O segredo da vida é analisar, gente, tudo. Se Deus permitiu que houve essa separação, ou que está acontecendo a separação, ou que a pessoa foi para outro lado, quem sabe Deus não está preparando algo melhor para mim? E geralmente, quando é assim, quando a gente permite que aquele emprego vá embora, que aquelas amizades que só nos atrasavam se afastaram e a gente não fica melindrado, não fica implorando, fica muito triste. Eu fico observando os locais que eu trabalho, eu fico observando minhas convivências pessoais. É muito triste, gente, é muito triste ver um ser humano que tem um potencial tão lindo, tão bonito, um caráter tão... ficar se humilhando para ter amizade. Aquela pessoa não quer, a pessoa é falsa, faz maldade com a pessoa mesmo, e a pessoa fica lá se humilhando. Não, mas vamos ficar juntos. Vamos ficar aqui, senta aqui comigo, não sei o que. A gente olha, a gente sabe que a pessoa fala mal, a gente sabe que a pessoa faz maldade, a gente sabe que a pessoa não quer o bem, que a pessoa faz coisas terríveis por trás. E a pessoa lá se humilhando. Meu amigo, é minha amiga. Vem pra cá, fulano, fica perto de mim aqui, fica perto de mim, fulano. E a gente olha assim, meu Deus. Trazendo Judas pra perto pra levar uma facada. Mas as pessoas não enxergam, né? O ser humano é cego. Então, a mensagem é, vamos vencer nossos medos e vamos seguir Jesus. Se eu não posso ir na igreja, se eu não posso ir no centro espírita, se eu não posso nem mesmo ver vídeo, que eu leia. Não posso ler, que o que eu senti no coração, que eu devo ser honesto, que eu devo fazer o bem, que eu devo auxiliar, que eu devo ajudar, que eu faço. Porque se eu fizer o bem, mesmo que eu não leia, que eu não veja alguém falando, que eu não escute, que eu não vá, mas se eu usar o meu instinto para fazer o bem, eu já estou seguindo Jesus mais verdadeiramente do que o Eduardo, que só fala. Porque eu posso muito bem estar aqui enganando vocês, eu posso muito bem estar só falando. Dá pra falar bonito. Dá pra falar bem, isso aí deve ser um ungido de Deus, né? Mas vai saber que ao desligar aqui eu sou um tirano, faço maldade, penso maldade. Então o que importa para Deus, para Jesus, é o seu coração. Jesus sabia que era um centurião. Jesus sabia. Estava lá, né? A vestimenta, né? A farda. Sabia? Jesus levou em conta isso.
Porque Jesus sabia que, pô, ele é centurião, ele é maldoso, ele persegue, ele mata, ele judia, ele pega as meninas força, né? Eu sabia. E ele levou isso em conta? Não. Ele levou em conta o quê? O quê? O que ele levou em conta? O que estava no coração, no pensamento, no sentimento, a fé daquele homem naquele momento. E é assim que Jesus faz com nós. Por isso que a gente fala isso todos os vídeos e a vida inteira, e se Deus permitir eu ficar mais 50 anos, falarei. É para você tirar do cérebro que só porque você não consegue ir no centro, você não consegue ir na casa física, não consegue ir na igreja, não consegue falar com o seu pastor, não consegue falar com o seu padre, não consegue falar com o seu palestrante espírita, não consegue trabalhar num grupo espírita. Eu mesmo, gente, meu sonho, eu trabalhei, mas só por 3 anos, né? Porque eu usei o carteiraço, era guri, 17 anos, 18 anos, aí, né, usei o carteiraço do meu avô, né, seu Paulo. Seu Paulo, sei que seu Paulo acompanha lá, o primeiro presida, Paulo, Gilberto, né? Lembra, seu Paulo, quando o vô usou a autoridade dele, né? Não, mas é meu neto, ele sabe, ele conhece, ele não vai ficar maluco. Deixa ele participar, deixa ele participar. Aí seu Paulo, com toda razão, seu Paulo com toda razão, eu sei. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo a sua opinião. Ele é um guri, tá na curiosidade, tem muito que aprender ainda pela vida, ele vai se deslumbrar e tal. Aí eu vou usando carteira, com educação, não, mas ele é meu neto, deixa e tal. E aí eu com 17 anos, o senhor deixou lá participar, lá cuidando da biblioteca, depois cuidando lá dos passes, né? Para perder a timidez, lendo o livro, né? Lendo uma mensagem lá na frente, lá, antes de começar a sessão, né? Antes de começar os trabalhos da doutrina espírita, né? As palestras. Então, muito obrigado. Esse monstrinho que o senhor criou, o senhor faz parte. Só que eu nunca consegui trabalhar depois daquilo, né? Porque o senhor estava certo, eu era um gurizão, tinha muita coisa que viver, e aí comecei a andar de cidade em cidade, de estado não, tá minto. Mas em todo o estado, né? Toda a região, os 4 cantos do estado do Rio Grande do Sul, já morei. Então, eu não consigo trabalhar, não consigo trabalhar. E é por isso Deus deixa de me ajudar? Não. Por isso Jesus deixa de me ajudar? Não. Por quê? Porque ele vê o coração, ele vê a intenção. Achamos a palavra. Demorou 1h30, mas achamos a palavra. A intenção do seu coração. Quando Jesus percebe a intenção do seu coração, ele não quer saber se você é de qualquer tipo de religião, se você é frequentador, frequentadora, se você tem um núcleo que você trabalha ali, grupo. Se tiver, melhor, né? Mas se não tiver, não. Ele quer saber a intenção. Se a sua intenção é boa, ele apoia. Ele manda, como diz o servo aqui, o centurião, ele manda os anjos dele para te apoiar, para te inspirar, para te auxiliar, ainda que você não perceba. Mas toda vez que você se propõe a ajudar um grupo no trabalho, ou um grupo na família, os seus filhos, ou um grupo escolar, alguma coisa, você não se percebe, mas você é usado por Deus. Quem é médio como eu, na hora a gente vê, isso aí não é só eu que sou usado, não. Aí acabou de ser inspirado por um anjo e nem sabe. Hoje mesmo tem gente que eu conheço que vai fazer uma oração lá no local de trabalho, lá, na segunda-feira, daqui 2 horas. E eu quando eu estava lá nesse horário, eu olhava, eu via, né, um anjo inspirando, que é a minha supervisora, Suzana Silva, né? Mas ela não sabe, ela é católica. Culpa dela? Não. Ela foi criada assim. Mas, por ela ter tido a ideia de toda segunda-feira fazer a oração pedindo proteção para 5.000 funcionários, mais os terceirizados, por decorrer da semana, para que ninguém se acidente, ninguém se machuque, todos trabalhem, voltem para casa e voltem para sua família e voltem a trabalhar, porque é uma semana inteira passa.
Eu, quando estava lá, eu enxergava, né? Jesus, os anjos, os mentores, se aproximando dela para rezar. E ela é católica, nem faz ideia. Vem para ela, meu Deus do céu. Né? Mas é assim, gente. Por que eu estou revelando isso? Para dizer que não é só eu que sou um ungido, como muita gente fala. Porque eu não sou ungido com coisa nenhuma. O que eu faço, todo mundo pode fazer. O que eu faço, qualquer um de vocês pode fazer. Basta ter boa vontade, andar em comunhão com Jesus, assimilar os ensinamentos dele, uma hora despertar, que só a vida material não é tão importante como parece ser, que uma vida sem a fé não vai te levar a nada, e você, infelizmente, descobre pela dor moral, dor financeira, e é melhor a gente nem descobrir, né? E a oportunidade que a gente dá aqui, de abrir os olhos antes, para você não passar pelas dores, para você já ir direto para Jesus e evitar muitas dores. Porque quanto mais a gente se afastar, quanto mais a gente viver vida louca só, nos ímpios, uma hora a conta vem. E é melhor então a gente diminuir essa conta, né? E como é que diminui? Fazendo bem, nos aperfeiçoando, nos melhorando, nos burilando. E é o que nós estamos fazendo agora. Nossa, assim, todo mundo. Bom, se passou mais de 1h30, né? Já estão pedindo aqui, implorando. Para, chega. Cala a boca. Nós temos compromisso. Então, respeitando os compromissos de todos vocês, dos amigos, de Deus, de Jesus, que todo mundo tem compromisso, gente. Todo mundo tem compromisso. Vamos fazer nossa prece de encerramento. Peguemos o nosso copo com água, recipiente, garrafa, litrão. E vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, agradecendo primeiramente este estudo, essa leitura, essa conversa saudável. Porque quando a gente se propõe, o ser humano se propõe a ler, ou com a família, ou sozinho, ou entre nós, assim, gravando na live, mas se propõe a entrar em contato de alguma forma, ou vendo vídeo, ou ouvindo um podcast, ou lendo um livro, ou pegando a Bíblia, ou em contato com as Escrituras, com os ensinamentos de Jesus, nós estamos convidando o Mestre, nós estamos convidando Deus para não só entrar em nossas vidas, mas participar de nossas vidas, o que é bem diferente. Quando nós percebemos que Deus, que Jesus, que nossos anjos de guarda participam de nossas vidas, nós nos sentimos mais agraciados, nós nos sentimos mais fortalecidos na fé. E quando nós estamos fortalecidos na fé, gente, o ser humano é quase imbatível. Podem bater no seu corpo, podem te torturar o seu corpo, mas o seu sorriso, a sua felicidade, o seu saber que você está em paz, que você está no caminho certo, que você está em comunhão com Jesus, com os mentores, com Deus, com todo mundo que quer o bem, ninguém pode tirar isso de nós. E é isso que nós passamos para os irmãos, para as irmãs. É esse o propósito de Deus. É esse o propósito de Jesus. Não terceirizar mais a fé. É descobrir, é redescobrir que você pode ter Deus e Jesus 24 horas, pois eles estão no seu coração, eles estão no seu corpo, eles estão na sua alma, eles habitam com você. Basta conversar, basta ter a humildade que o leproso teve, de
pedir, conversar. Pedir que ele, se ele quiser conversar, ele possa conversar. E ele vem conversar. É um pai. O pai só está esperando a sua ligação. O pai só está esperando a sua visita, como todos os pais terrenos fazem conosco. Pai, Jesus, agradecemos por esse estudo, por essa leitura saudável. Agradecemos por benzer, fluidificar o nosso corpo com água. E que ao bebermos, ao tomarmos com fé, com confiança, que essa água, além de limpar o nosso organismo, o nosso metabolismo, as moléculas do nosso corpo, as células, mas ela vai limpar também a nossa alma, o nosso espírito, que vai tirar as impurezas que lançam sobre cada um de seus filhos e suas filhas. Que impurezas são essas? A inveja, o orgulho que lançam para cima de nós, a maldade, as calúnias, as perseguições teológicas e físicas mesmo. Que nossa casa, que nossos lares, aonde nós estivermos, aonde nós nos propusermos ir, cada um desse irmão, dessa irmã que te acompanha, não a mim, acompanha tu, Deus, acompanha tu, Jesus, acompanha vocês, mentores, mentoras, nosso irmão Miguel. Que cada um desses irmãos e irmãs seja um pontinho de luz aonde eles porem os pés, seja hoje, seja amanhã, seja no decorrer da semana. Que você possa abençoá-los, proteger os lares, proteger as famílias, proteger a aura, proteger a alma, e que possamos, com a tua permissão, ó Pai, ó Jesus e ó mentores, nos reunirmos amanhã novamente para esse desafio lançado no ano de 2026, que é estudarmos todo o Novo Testamento com a tua anuência, com a tua permissão. Com o Pai Nosso, damos por encerrado essa leitura maravilhosa, essa lição que tu, ó Pai, ó Jesus, ó mentores, passaram para mim, para nós, nesta tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima tarde, de muita paz, de muita luz e com muito amor a todos os irmãos e irmãs que aqui se encontram, sejam encarnados, sejam desencarnados. Deus ama todos, não tem distinção de raça, não tem distinção de cor, não tem distinção de credo, nem de religião. A religião é dos homens, a religião não é a que um irmão, que o nosso governador ensinou. Tenham fé, continuem assim como vocês estão, confiando, vivendo como vivem. Ninguém aqui está errado, ninguém aqui está certo. Somos todos filhos e filhas do mesmo Pai, do mesmo irmão. A mensagem que Jesus sempre deixou é de amor.
Se você, meu irmão, minha irmã, encarnado, desencarnados que aqui se encontram, em todos os lugares do orbe terrestre. Se você tem amor, se você pratica fé, se você pratica caridade, sem escolher raça, cor, distinção de credo, você já está com Jesus. Você já está com seu anjo, com a sua anja. Você já está com nós. Nós o amamos a todos vocês. Não mudem uma vírgula sequer da vida de vocês. Continuem amando uns aos outros como Jesus os ensinou e como Jesus os amou e os amará por toda a eternidade. Abraço de luz, muita paz. Amigos, que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até logo mais e bora para amanhã, que Deus possa iluminá-los. Ficou muito longo, mas Deus é assim, a gente faz, a gente conversa, é para ser meia hora, mas é nas mãos de Deus, Deus sabe o que faz. Muita paz, muita luz, obrigado por estarem aqui, convidados para amanhã, para mais um estudo. Abraço, simbora!